Grama São Carlos. Hoje iremos abordar um assunto que foi tema de várias perguntas, que a gente fala muito de grama esmeralda e grama São Carlos, a gente fala poucas vezes sobre ela especificamente. Sou Haroldo Sampaio, engenheiro agrônomo. Grama São Carlos é a segunda grama mais plantada no Brasil. O nome científico dela é Axonopus compressus. Então, uma grama com algumas características peculiares. Ela tem a folha larga e uma tonalidade da folha bem verde escura. E ela tem uma camada densa de folha, que a grama batatais também tem folha larga. Mas em termos de volume de folha por metro quadrado, a grama São Carlos tem muito mais, formando um tapete mais fechado e mais homogêneo, sem deixar aparecer o piso do solo. Ela também é uma grama, dentro das espécies de grama que são comercializadas no Brasil, a que mais tolera meia sombra. E muitos profissionais confundem essa meia sombra com sombra. E nenhuma grama tolera sombra intensa. Nenhuma. Nem a grama São Carlos, que é hoje a grama que mais tolera. Quando a gente fala essa meia sombra, ela tem que pegar meio dia de sol, ali, ou um local extremamente claro. Porque ela debaixo de sombra, de copa de árvore muito densa, debaixo de uma mangueira, um abacateiro, aquela iluminação não vai ser suficiente para ela sobreviver. Então o que acontece é que cada vez que você vai cortando, ela vai crescendo, ela vai estiolando e ficando mais vazia até morrer. Então essa grama de sombra não confunda com sombra plena. É uma grama que é vendida tanto em tapetes e há muitos produtores de semente também dessa grama, que são sementes de boa qualidade. As grandes firmas, Sakata, Top Seeds, comercializam normalmente essa grama por sementes. Só que o plantio deve ser mais cuidadoso por semente. E nunca vá naquela que eu vou jogar semente de grama quando é daqui 1 mês e meio, 2 meses, está tudo bonito. Por semente vai demorar mais tempo. A média para isso fechar, você dando manutenções, corte, adubação, retirada de ervas daninhas, vai ser em torno aí de 6 até 12 meses, ou seja, até 1 ano. E muitos vendedores te vendem como se você jogasse aquilo por milagre, ficasse tudo fechado e bonito. Então, a grama São Carlos normalmente no Brasil é comercializada e utilizada nos jardins por placas ou tapetes. É uma grama que tem uma característica muito interessante. Ela não possui o rizoma. O que é o rizoma? São aqueles caules, como se fossem raízes que andam na horizontal por debaixo da terra. Ela só tem os estólons. O que são os estólons? São também esses caules, só que ele anda na superfície da terra em presença de luz. Então ela tem os estólons, então ela alastra por cima da terra, mas ela não tem os rizomas, que são esses caules na horizontal que anda por debaixo da terra. Igual grama esmeralda tem esses rizomas, a grama bermuda tem esses rizomas, a Zeon tem esses rizomas. Então a maioria das gramas são rizomatosas, que tem esses caules que andam por baixo da terra e formam-se raízes ali nos nós e brotos na folha. Então ela avança e ocupa o espaço tanto por baixo quanto por cima da terra. E essa característica da grama São Carlos, que só possui estólons e não possui os rizomas, ela muitas vezes a gente consegue, sabendo dessa fisiologia da planta, já que ela não tem esse órgão, onde a gente vai usar, onde é recomendado e como ela vai ser o manejo dessa grama no jardim. Esses fatores são muito importantes ali para a gente manejar a grama. Então, não sabendo que ela não tem rizoma, uma coisa interessante é que para taludes, esses rizomas não estando ali debaixo da terra, ele não dá tanta estabilidade para aquele gramado, principalmente em relação à velocidade da água, que a gente chama de erosão, com chuvas, principalmente se esse talude tem um alto comprimento
e essas folhas reduzem essa velocidade, mas na terra, principalmente por baixo, por não ter essa rede de raízes ali, de caules que andam na horizontal, por não ter essa rede de caules que forma ali por baixo do gramado, essa terra é removida mais facilmente. Consequentemente, não seria um gramado apropriado para taludes. Outro fator pelo fato de não ter rizoma, não ter esses caules subterrâneos que avançam e ocupando espaço, é a desidratação. Então essa grama, a grama São Carlos, é mais exigente em irrigação. Ela, com falta de água, ela morre com extrema facilidade. Claro que não é um dia, 2 dias, mas a partir do momento que desidratou o órgão de reserva, que ela não tem o caule embaixo subterrâneo, só tem o estólon por cima, então como está na superfície da terra, é mais fácil desidratar, morrendo mais facilmente. Então é uma grama que provavelmente eu não colocaria em lugares que não tem irrigação, que a pessoa tem dificuldade de irrigação. Eu colocaria numa residência que tivesse irrigação automática, que não dependesse da pessoa molhando. Às vezes ela vai viajar de férias 10, 15 dias, quando volta, tem muita parte que realmente morreu se foi num período quente e que não tem chuva naquele período. Provavelmente algumas partes vão sentir muito e chegam até a morrer num período longo. Então ela não tolera estresse hídrico como as outras gramas. Então é o fato fisiológico, só de não ter aquele caule subterrâneo da grama esmeralda, apesar de ser pequeno, da batatais é muito grosso. Da esmeralda é pequeno, mas como está abaixo da terra, ela fica menos sujeita à desidratação devido ao vento passando ali. E a própria folha protege, fechando. No caso da grama São Carlos, ela fecha, enrola e depois vai desidratando o seu estolo, os seus caules superficiais, e assim ela morre. Então a grama que eu utilizaria em lugares de meia sombra, utilizaria ela em regiões que não tivesse áreas muito inclinadas e que eu tivesse um bom sistema de irrigação. Muitas pessoas falam assim, para a área pública, praças, parques, é também uma grama que eu não colocaria, porque o poder público, de maneira geral, não quer dizer que o prefeito, o município, ou o governo, ou quem for, não queira tratar, mas é muito moroso, quebra uma parte do sistema de irrigação, até ter a manutenção para vir outra peça ali, normalmente demora muito, às vezes demora 1, 2, 3 meses. E essa grama não toleraria esse período de estresse hídrico ali. Então, ela também, pelo fato de não ter o rizoma, é menos tolerante ao pisoteio. Então, algumas pessoas também me perguntaram se eu poderia usar a grama São Carlos em campo de futebol. Tudo pode ser usado, mas ela teria muito menos resistência pelo fato dela não ter esses rizomas embaixo e não ter brotações de novas folhas ali por baixo. Tanto que o produtor comercial da grama São Carlos tem algumas dificuldades. Primeiro, na hora de colheita, ele não pode colher 100% da área. Ele tem que deixar uma tira da grama São Carlos para ela poder voltar e alastrar de novo. Se ele não deixar a tira, ele tem que plantar novamente naquele local. Na grama esmeralda, eu posso cortar 100% da área, porque os rizomas ali de baixo, que estão abaixo de 2 centímetros, eles rebrotam novamente. Aparecem folhas novas ali, sem eu ter necessidade de replantar, coisa que não acontece na grama São Carlos. Outra coisa, o tapete da grama São Carlos, pelo fato de não ter essa rede de caule subterrâneo, esse rizoma, ele é mais fácil de quebrar. Então o produtor tem que fazer uma boa compactação e na hora de plantar, carregando e descarregando o caminhão, você vê que ela quebra com mais facilidade. Claro que tem bons produtores, por exemplo, aqui na região, tem Togras, que é um bom produtor, ela tem uma grama São Carlos que a compactação é boa, que ela ainda tolera, porque antes você pegava o tapete de grama São Carlos e ele partia com extrema facilidade. Então essas são algumas características da grama São Carlos. Então isso nós comentamos, é interessante a gente saber das características práticas na utilização do dia a dia, para a gente saber que todo mundo faz uma pergunta: qual que é a melhor grama para o meu jardim? E essa pergunta, todas elas têm vantagens e todas elas têm desvantagens.
em cima daquela característica que você tem: clima, declividade, irrigação, adubação, pisoteio. Não, a gente vai escolher a mais adequada para a sua situação. Obrigado, até a próxima. Dá o like aí para que os vídeos nossos sejam mais vistos e o YouTube entenda que é um bom conteúdo para ser visto pelas pessoas ali. Obrigado, até a próxima.